Gírias e costumes gospel. Apesar de engraçado, eu tenho certeza que esse estudo vai edificar sua vida e eu quero compartilhar com vocês esse e-book aqui incrível para você se edificar. Então, se você ficar até o final desse vídeo, você vai ganhar de graça esse e-book. Você vai aprender expressões como tá amarrado. Da onde vê essa palavra tá amarrado? Você vai aprender a palavra ungido do Senhor, pai espiritual, varão ou varoa, paz do Senhor, o diabo está debaixo dos meus pés. Você sabe o que significa terra, manto? Nós vamos decifrar tudo isso aqui para você, essas gírias gospel, e eu quero convidar você para esse estudo que tá incrível. Deus abençoe você e bora lá pro estudo. Seja muito bem-vindo, meu parceiro Wilber. Parece que gírias e costume gospel faz parte da cultura do crente de hoje. Lembrando os nossos internautas aí, ó, que gírias, elas são formas de linguagem informal que não exige a atenção total da gramática. Elas são ricas em expressões metafóricas e elas tornam a comunicação mais eloquente. Ou seja, a comunicação fica mais fácil, ela fica mais engajada da gente conversar. E elas ocultam também, muitas vezes, partes de significado. Elas não perdem o conteúdo, mas elas são de alguns lugares, né, efêmeras e passageiros. O que quer dizer? Às vezes aqui em São Paulo a gente fala uma gíria, aí no Rio de Janeiro é meu irmão, tá ligado? Aqui em São Paulo é pô, cara. Então, assim, a gente vai trocando de estados e vai entendendo gírias. Dentro do corpo de Cristo parece que tem bastante gírias, né, Wilber? Seja bem-vindo. Exatamente, porque o corpo de Cristo é feito por pessoas que que vivem em culturas e lugares diferentes, né? Então, vai acabar absorvendo esse contexto cultural, né? E interessante também que, dependendo da denominação, se você está numa presbiteriana, numa batista, numa assembleia, numa mais pentecostal, também essas gírias vão ter mudanças. Não necessariamente, tá? A gente vai abordar todas elas, até porque são várias denominações e são várias expressões culturais. Mas a gente vai, pelo menos, colocar aqui as mais conhecidas, né? Ou as mais famosas. Muito bem colocado. Olha só, a gente vai começar já de cara aqui por essa palavra chamada tá amarrado. Ó, você que é novo no canal também, eu vou dizer para você, ó, se inscreve aqui no nosso canal, abençoa o nosso trabalho. Nós estamos dando aqui a cada estudo para você um e-book gratuito. Lá no nosso site são mais de 380 e-books que eu e o Wilber já escrevemos gratuitamente. Então assim, abençoa a nossa vida, não custa nada para você e tem certeza que vai edificar demais a nossa vida, ó. Só um cliquezinho aqui de curtir, se você já é inscrito no nosso canal, e também um cliquezinho aqui para você se inscrever para abençoar, amém? Vamos lá então já para esse estudo, ó. Eu vou pegar aqui a palavra para mostrar para vocês onde eu tô, ó. Tá amarrado. Da onde veio isso, Max? Que palavra é essa? Possivelmente veio da fala de Jesus, onde diz que não pode entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo. Porém, Jesus está fazendo uma referência a Satanás ser amarrado por 1000 anos antes do último grande levante. Você vai ver isso em Marcos 3:27, Mateus 12:29. Eu não vou falar todas as expressões, senão fica muito complicado. Então, ó, se você ouvir por aí assim a expressão tá amarrado, você já fica ligado, você sabe que, na verdade, é uma expressão que Jesus disse, não pode se entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo. O que Jesus está fazendo? Amarrando os poderes de Satanás para que o evangelho pudesse permanecer sobre toda a terra, ser enviado por toda a terra. E quais são os poderes de Satanás? Você vai ver no Apocalipse em diversas páginas da Bíblia. O poder de Satanás está em enganar, é o enganador, ele é o sedutor de todas as nações. Agora, o homem não é mais enganado, porque o evangelho de Cristo traz luz ao entendimento, traz luz à escuridão. Eu declaro ou eu determino. Esse ato nós chamamos de determinismo. Apesar das escrituras ensinarem a abençoar os nossos irmãos, o fato de você declarar ou determinar algo na vida de algum irmão não quer dizer que Deus fará isso. Porém, devemos desejar as bênçãos de Deus. Ô Wilber, aqui entra uma exegese bacana pra gente poder discutir um pouquinho e eu vou passar para você. As pessoas falam assim, eu determino sobre a sua vida, eu determino sobre tal coisa. A Bíblia ensina o determinismo ou o determinismo é uma prática antibíblica, vamos dizer assim? O determinismo, ele é uma prática antibíblica quando a gente usa ele a fins de benefício próprio, né? Benefício pessoal. Então, eu vou determinar na sua vida que você vai ter um bom emprego. Mas, como você falou, Deus é soberano. Deus ele pode te dar ou não esse bom emprego. E você determinar uma coisa onde Deus não colocou no seu coração nada sobre isso, provavelmente você vai cair em erros. E isso vai entrar também no ponto que está abaixo, né? Que é o do profetizar. A gente entende profetizar como sendo algo relacionado sempre ao futuro, né? Então, eu vou profetizar algo ao futuro. Eu profetizo relacionado ao futuro. Profetizar na Escritura não necessariamente tem a ver exclusivamente com o futuro. Você vai profetizar com o intuito de fazer com que o povo de Deus ande conforme as suas leis e conforme as suas ordens, para que não venha a
consequência, um malefício. No caso, na Bíblia, os babilônios e os assírios. O povo estava andando longe das leis do Senhor, caindo na idolatria, então vem o profeta para falar, ó, se endireita, porque senão vai vir mal sobre vocês. Então, isso é o profetizar, e a gente às vezes erra achando que profetizar é, por exemplo, uma porta de emprego ou coisas mais supérfluas. Lembrando que nós estamos falando aqui de uma cultura, tá? Cultura de povos e também cultura de alguns movimentos. E o cristianismo, ele tem uma cultura própria, a cultura do reino de Deus. Só que essa cultura vai se moldando, como nós falamos, ao longo dos séculos. Então, assim, a língua, as gírias, alimentação, música, arte, vestimenta, tudo isso faz parte de uma cultura. A cultura do reino de Deus, antigamente você vai ver que era o manto branco, era menorá, eram aqueles rituais que eram feitos ali em prol do Deus de Israel, em prol do templo, em torno do templo ali de Salomão e antes no tabernáculo de Moisés. E isso ao longo do tempo vem se moldando e nós temos uma cultura hoje do reino de Deus. Isso, inevitavelmente, nós temos isso, ok? Então vamos lá. Pai espiritual, irmãos, olha só, eu quero falar sobre esse tópico aqui, ó. Não existe pai espiritual, não é doutrina bíblica. Nosso pai espiritual é Deus e somente a ele todo louvor, toda a glória, irmãos, é para Deus. Essa doutrina de igualar o papado, onde ele é um chefe de uma religião católica, leva a honra de pai, portanto está errado. Então assim, tudo aquilo que leva a honra de Deus Pai está errado. E já tem isso no meio evangélico, tá? Eu já vi a ligação aqui em São Paulo, o pessoal liga para uma rádio e fala assim, pai, ô pai, tá errado, paizinho, tá errado, irmãos. Ensinar o povo de Deus errado é um grande pecado, é você usurpar a glória de Deus. Então assim, ó, ponto final, esse assunto a gente nem discute aqui. Pai espiritual não existe, ok? Cristo é ungido, ele é um cabeça, e se ele é o cabeça e é derramado sobre ele, desce sobre as barbas de Arão, que nós temos aquela palavra, né, que fala o óleo que desce sobre as barbas de Arão, ou seja, Cristo sendo o cabeça da igreja, e uma vez que ele é ungido, todo o corpo é ungido, tá? Se eu unjo a cabeça do Wilber, todo o corpo do Wilber é ungido. Se Cristo é o cabeça e você está na igreja, conectado a esse corpo espiritual, todo o corpo é ungido. Cobertura espiritual não existe e não é doutrina bíblica. Vai lá, Wilber, vai lá que eu sou só sua cobertura espiritual, tô aqui orando por você. Não existe, existe o ato de intercessão, não existe o ato de cobertura espiritual. Quer fazer algum comentário sobre isso? Eu posso passar, Wilber, porque isso pra gente aqui, estudantes da Bíblia aqui, nós não compactuamos com esse tipo de ato, certo? Perfeito, e só uma ressalva, né, que geralmente as pessoas que vão usar, ou a liderança que vai usar cobertura espiritual, pai espiritual, você vai perceber que ela tende a ser uma liderança mais opressiva, que tende a ter domínio mais sobre a vida dos seus membros e não consegue deixar os membros de uma forma livre, tá? Uma forma livre que eu falo é no sentido de igreja, de comunidade. Ele vai querer ter o domínio sobre os seus fiéis, como se fosse uma propriedade dele e não de Cristo. Então isso é bem importante se observar, tá? Cuidado com pai espiritual e cobertura espiritual, porque geralmente é usado como forma de domínio sobre a sua vida. Muito bem colocado, Will. Parabéns, muito bem colocado. Vamos lá. O diabo está debaixo dos meus pés. Você já viu muitas pessoas orando e falando isso? Olha só, as promessas se utilizam desse termo por conta da promessa do proto-evangelho lá de Gênesis 3,15. Paulo também vai citar isso aos Romanos 16,20. Ele vai mostrar que em breve Jesus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Nós vemos isso se cumprindo lá em Apocalipse 14,20. Portanto, nesse momento, não estamos esmagando Satanás, mas Cristo esmagará através do seu corpo, que é a igreja de Cristo, quando a igreja triunfar. Então, Satanás está debaixo dos meus pés. Não, ele não está debaixo dos seus pés. Não, ele não está no inferno. O inferno ainda não foi inaugurado, o Lago de Fogo. Nós conhecemos inferno, uma tradução tardia do século IV por São Jerônimo, século III, século IV, né, Hilber? E infernos, que são chamados lugares baixos, na verdade, ele tem pelo menos 3 tipos, que é o Hades, local de tormento. Ele tem o abismo, que fica no meio, e nós temos ali que é o Tártaro, né? E nós temos ali o Lago de Fogo. Então, assim, não, o diabo não está no inferno. Você vê que quando Jesus ascende ao céu, a Bíblia fala que houve uma guerra entre Jesus e os seus anjos contra Satanás, e foi expulso o dragão do céu, a antiga serpente, aquele que acusava os nossos irmãos. Quando você lê isso no Apocalipse, você vê que quando Jesus vence a morte, ele sobe ao céu, Satanás estava sempre se andando ao céu e acusando o povo de Deus. Então Satanás é expulso do céu, então nesse momento ele está sobre a terra, e a Bíblia fala, ai da terra, porque o dragão desceu com grande ódio, e agora ele vai perseguir o restante da sua descendência.
Então, Satanás não está no inferno e o diabo não está debaixo dos nossos pés. Você coloca ele debaixo dos seus pés quando você tem uma vida de louvor e adoração a Deus. Mas Deus ainda esmagará, como foi a promessa lá no proto-evangelho. A paz do Senhor é um termo muito usado para desejar a paz de Cristo. Você vai ver isso em Filipenses 4:9. Paulo sempre fala isso, deseja a paz do Senhor para os nossos irmãos. Então assim, tá certo, Max, that's ok, está certo. Varão ou varoa é um termo utilizado para homem ou mulher. Lembra que nós falamos? A cultura vem se moldando. A cultura, na verdade, é o quê? É uma tradição de conhecimentos, de falas, gírias, alimentação, música, vestimentas. Então ela vem se moldando. Nós temos 2000 anos quando a igreja primitiva nasceu. Então era chamado varão, varoa. Na antiga aliança também varão, varoa. Hoje nós chamamos homem, mulher, cara, menina, brother, entendeu? Então nós temos outros termos aqui. Vamos lá, vaso de Deus se popularizou por conta da passagem do profeta Jeremias na casa do oleiro, onde Deus moldaria o homem no vaso. Tá lá em Jeremias 18:9. Você fala, ei, vaso de Deus. Você pode simplesmente, tá errado de falar? Não tá errado, mas hoje mesmo eu falaria assim, servo de Deus, Hilber, meu mano de Deus, mano, meu brother, tá? Então, se quiser falar vaso, aí é questão sua mesmo. Aí tem esse termo aqui, ó, terra, manto. Ô Hilber, eu coloquei aqui, não fazemos ideia da onde tiraram essa expressão terra, manto. Troço esquisito esse negócio, né, irmão? O cara bate palma, terra, manto, e aí a gente não entende o que ele quer fazer. Ou seja, Paulo falou que se a pessoa falar em línguas na igreja e não tiver que interprete, que ela deve se calar, Hilber, porque ela não consegue edificar ninguém. E as pessoas bate palma, roda e grita terra, manto, ninguém entende nada, e ele fala, você está pecando contra o Espírito Santo de Deus, mas a gente só está fazendo uma exegese segundo as escrituras, não traz edificação nenhuma para a igreja esse tipo de atividade. Você acha que traz, Hilber? Não, e se alguém souber da onde saiu terra e manto, coloca aqui no comentário, por favor, tá? Pra gente entender da onde é, porque aqui no Rio de Janeiro também eu não sei. Eu já perguntei para algumas pessoas e elas falam que não sabe, elas simplesmente replicam porque elas chegam na igreja e começam a conviver e ter aquele convívio e elas acabam adotando essa prática porque já é utilizado. Então, se alguém souber de onde surgiu ou qual é o conceito, escreve no comentário. Ó, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Coloca umas gírias aqui que você conhece. Coloca na descrição desse vídeo. Primeiro você vai melhorar o algoritmo e esse vídeo vai poder chegar para mais pessoas e edificar muitas vidas, ok? Se você é novo no canal, vou pedir para você novamente se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, lembra que é só um clique e você já consegue abençoar a nossa vida. E se você já nos segue, por favor, curte esse vídeo aqui. Mas vamos colocar nos comentários aqui, gente, qual a gíria que vocês conhecem? Coloca a gíria aí que você já viu em alguma igreja. Só não põe o nome da igreja, tá? Que nós não estamos aqui querendo tirar nudez de nenhuma igreja, nós não estamos aqui para falar mal de igreja, nós estamos aqui para mostrar que os movimentos que existem dentro do corpo de Cristo, muitas coisas a gente pode melhorar, porque nós não somos mais crianças na fé, já somos adultos espirituais, e assim devemos andar como o apóstolo Paulo fala, vocês já são adultos, e vocês devem andar como adulto. Bora lá? Para a parte 3 aqui, vamos lá. Então, ó, manto ou reteté. Você já viu isso, Hilber? Ó, o manto, o cara cheio do manto, o cara cheio do reteté. Esse termo é usado para explicar movimentos físicos feitos por pessoas especialmente em cultos evangélicos das igrejas, características de pentecostais que tendem a expressar como evidências da manifestação do Espírito Santo. O termo manto serve para cobrir a nudez, está lá em Gênesis 9:20. Não concordamos com esses movimentos porque eles são ditos como neopentecostais, na verdade. Então assim, irmãos, olha só, a gente não quer falar mal, mas a gente vê que tem pouca edificação esse tipo de reteté que a gente vê no meio do corpo de Cristo, ok? O manto era utilizado antigamente para cobrir a nudez. Apocalipse vai falar que o seu Senhor, quando vier, não encontre você de nudez. Nudez é o símbolo de pecado. Então nós não devemos estar em pecado quando o Senhor vier. E tem muita gente que fala assim, olha, uma vez salvo, salvo para sempre, mas a Bíblia sempre exorta para você perseverar até o fim, para você não ser encontrado nu. E nós fizemos um estudo aqui, Hilber, chamado Vestes Sujas. Se você puder, digita no YouTube, Vestes Sujas, Papo com Deus, nós vamos mostrar santidade. O que é ter vestes sujas, o que é vestes rasgadas, o que é não ter vestes, o que é ter vestes de pano de saco, símbolo de humildade. Nós vamos pegar todas as vestes da Bíblia, nós vamos fazer uma exegese sobre vestes na Bíblia. E você vai ver a importância da santidade, ok? Bora lá. Livramento. Agora vamos para o tema aqui, ó. Livramento. No Strong significa salvação, vitória, libertação. O termo é usado quando o Senhor age a nosso favor. Da mesma forma como é galardão,
E aí tem assim, né, Hilber, ó, eis que te digo um mistério, é um termo utilizado pelo profeta para anunciar algo da parte de Deus. Aliás, uma exortação aqui para os profetas do nosso dia. Profeta, cuidado para falar em nome do Senhor. Muitas pessoas têm falado no nome de Deus aquilo que Deus não disse. E Zacarias, se eu não me engano, 13, agora não lembro de cabeça, Deus fala que vai pesar sua mão contra falsos pastores e pessoas que falam no nome do Senhor. Quer fazer algum comentário, eu posso seguir? Não, isso é importante, isso é bem importante, a gente falar realmente as coisas de Deus. E como então que a gente pode entender, né, se uma profecia é de Deus ou não? A gente tem que ver se essa profecia tem base bíblica, né? Então a Bíblia, ela vai dar margem, ela vai nos dar ali a consciência do que pode ser uma profecia bíblica e o que não pode ser uma profecia bíblica. Então, e a mesma coisa de visões, né? Vou até falar um relato, né? Esse eu não estava, mas chegou até mim, que uma pessoa da igreja, ela viu um sapo andando de bicicleta. Uma visão de um sapo andando de bicicleta. E pediu para o pastor falar o que isso significa. O pastor falou, eu não tenho a capacidade de te explicar o que seria um sapo andando de bicicleta. Então a gente percebe que visões e profecias, elas têm que estar de acordo com a Bíblia. E acho que um sapo andando de bicicleta não está de acordo com a Bíblia. Então isso pode ser algo que a irmã começou a projetar por conta do culto. Então não foi ali uma revelação talvez de Deus, mas uma revelação partida dela, né? Da consciência dela. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer as nossas experiências serem atos autoritativos teológicos. Isso aí. Pessoal, coloca aqui nos comentários o que você já ouviu por aí, tá? De profecia também, de gírias, de costumes gospel. Pode colocar aqui, porque a gente quer dar uma olhada nisso daí. Lembrando que não é para você falar o nome de igreja, ok? É só para você colocar o que você viu por aí. Profecias que você viu por aí, também coloca aqui que a gente lê todos os comentários, vai ser uma benção. Eu quero aproveitar que nós já estamos aqui quase no final do vídeo para dizer para você que lá na loja.papocomdeus.com.br você tem os nossos livros e as nossas revistas de estudo bíblico, tá? É a primeira revista que você não precisa ler, você escaneia com QR Code, você tem os mapas mentais ali no colo para você acompanhar e você tem um vídeo na tela ou no seu próprio celular, então você pode se edificar e abençoar o nosso ministério também. Então, vou deixar o link aqui, ó, loja.papocomdeus.com.br. Voltando aqui pro final, e agora eu quero fazer o seguinte, ó, tem todos esses termos aqui, mas eu não quero ir para todos eles, porque senão eu vou acabar cansando vocês e vocês não vão baixar esse e-book. O que eu quero? Eu quero edificar vocês. Terminar esse estudo, eu quero que você baixe o e-book, dá uma lida, se diverte também com a sua família, mas você também pode edificar a sua vida, entender aquilo que é exegese bíblica mesmo, aquilo que é fundamentado, que é sã doutrina e aquilo que são invenções dos homens que a gente precisa crescer, deixar de ser menino também. Então eu quero terminar assim com esse texto aqui que é bem mais polêmico. Hilber, muitas pessoas falam que quem tem promessa não morre. Explica isso pra gente. Então quem tem promessa não morre? Então, as pessoas falam sobre isso da forma mais pessoal e vamos colocar até um pouco egocêntrica e não cristocêntrica, né? Em que sentido? Deus tem uma promessa que eu vou ser um missionário na Europa. Então, eu não vou morrer enquanto isso não se cumprir. Isso não é uma verdade bíblica. Você vai ver que, por exemplo, Abraão, ele recebeu a promessa da terra e em Atos e Hebreus já falar que ele ainda aguarda. E ele morreu, Abraão morreu. Mas o que acontece? Ele morreu, mas ele vai ressuscitar na vida de Cristo e vai receber a promessa. Então, quando fala de que promessa não morre, está justamente falando do povo de Deus que vai receber aquilo que foi prometido, que seria a redenção na vinda de Cristo. Por isso que a morte não tem poder sobre a igreja. Então não quer dizer sobre a minha vida aqui, no meu cotidiano, na minha vida secular, mas quer dizer que a promessa de Deus, que vai ser o povo de Deus redimido por Cristo, eu não vou enfrentar a morte, a segunda morte. Eu vou enfrentar a morte física, mas depois eu vou ressuscitar com Cristo, vou receber a promessa, a herança de estar com Ele na terra que Ele prometeu, junto com todos aqueles cristãos e o povo do Antigo Testamento que vai ser redimido também. Muito bem. Hebreus 11, 38 ao 40, se você quer acompanhar o que o Hilber falou. Ele vai falar que os patriarcas da fé, mesmo sob promessa, morreram sem alcançá-las. Ou seja, não era alcançar na vida física, mas vão alcançar em glória, porque já estão sentados em tronos de glória, aguardando os nossos irmãos que ainda estão aqui
pelejando e lutando pelas suas almas. Eu falei para você que ia terminar com esse tema, mas não, eu vou terminar com esse outro aqui, porque eu achei mais polêmico ainda, ó. Voto no altar, Hilber, olha isso. Pessoas que fazem voto em dinheiro, acreditando que o voto vai clamar por ele. Isso é um erro teológico, é um erro moral. O voto do altar não é dinheiro como sacrifício a Deus. O altar é a vida em sacrifício vivo ao Senhor, mortificando seus desejos e vivendo uma vida de santidade. Esse é o verdadeiro voto no altar. Aqui em São Paulo tem voto da águia, voto de Gideão, voto de Abraão, voto de não sei o quê. Põe dinheiro no altar que o dinheiro clama por você. Isso é uma blasfêmia contra o símbolo do templo do Espírito Santo. Jesus fala que nós somos o templo do Espírito Santo. O altar agora é a sua vida, e a vida de oração não é cantar hinos de louvor ao Senhor, mas era refletir de volta a glória de Deus entre os homens. Você representa a Trindade, você representa o Pai, você representa o Filho e você representa o Espírito Santo. Você é embaixador do céu na terra, então a sua vida é o altar de adoração. Paulo fala, ofereça os seus corpos como sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. O que clama no altar é a sua santidade e a sua vida testificando a respeito do Pai, amém? Então isso é uma blasfêmia e nós não concordamos com esse tipo de atitude. Ó, aqui tem o link da loja Papo com Deus, edifica a nossa vida, abençoa a nossa vida. É novo no canal? Por favor, clica o dedo aí, inscrever-se, abençoa a nossa vida também. Se você já é inscrito no canal, não esqueça de acessar as nossas mídias. Lá no site do Papo com Deus você tem mais de 24 cursos de teologia gratuito. E aproveite que os nossos 380 e-books estão lá gratuitamente. Nós vamos ter uma comunidade fechada, então você ainda pode se edificar. Corre lá, faz download do seu e-book. Já são quase 1 milhão de downloads gratuitamente dos nossos 380 e-books. Nós estamos alcançando no próximo mês 1 milhão de downloads e eu queria compartilhar com vocês aqui essa felicidade, amém? Eu estou muito feliz de vocês estarem compartilhando o nosso canal, eu estou muito feliz de receber vocês que são novos aqui também, e eu quero dizer que nós estamos aqui para servir o corpo de Cristo, para preparar uma noiva para o Filho e edificar uma morada para o Pai, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.